Olá, como estamos? Bom dia a todos e todas. Estou aqui ajustando o meu espaço aqui, que tem uma luz no fundo, não quero cobrir, deixa eu tirar isso. Não ficar atrapalhando. Vocês estão dentro da minha casa aqui em Barcelona, na minha sala, onde moro já há 6 anos. Primeiro, confirmar se vocês estão me vendo, e à medida que vão confirmando isso também, por favor, me digam de que cidade que vocês estão falando, para a gente conseguir se aclimatando aqui com as várias opções. Eu, como te falei, sou Marcelo Straviz, fundador do Instituto Doar, e desde Barcelona, que é onde eu moro, fico a maior parte dos meses do ano aqui, mas também fico em São Paulo, também fico em Montevidéu, Buenos Aires, Colômbia, e outras viagens que eu tenho pelo ano este ano. Tenho várias viagens boas pela frente. Esse ano é um ano de entre trabalho e passeio, tem uns bons passeios. Vou para Camboja, vou para o Himalaia, mas justamente as terceiras, segundas do mês, independente de onde eu estiver, tem um compromisso meu com a equipe do Instituto Doar e com justamente vocês, né? Você que está aqui assistindo, seja você de uma organização certificada ou não, compromisso de a gente poder estar justamente dando algumas dicas, algumas sugestões como melhorar, como trabalhar com a ideia de melhoria contínua. Esse é um ano muito especial e, portanto, para o Instituto, né? E cheio de coisas novas que a gente está agregando, tentando justamente desenvolver contribuições para a ampliação do ecossistema, melhoria do ecossistema do terceiro setor brasileiro. São algumas novidades que a gente deixou para o segundo semestre, que são bem significativas, e algumas que a gente já resolveu aplicar agora mesmo, entre elas esse webinar. Então, por favor, vocês, à medida que vocês forem chegando, me dizendo de onde são. A Bernadette, como vai, Bernadette? Bom te ver aqui. Eu te mandei um WhatsApp recente, hoje, se eu não me engano. Depois você me confirma se recebeu. Quem mais temos aqui que estou esperando? Estou vendo que tem 12, já tem 12 essa hora, nesses primeiros 2 minutos, e, por favor, só tem 2 que se disseram um oi aqui. Então, por favor, me confirma se estão me vendo e ouvindo bem. Essa é uma informação importante, porque às vezes já fiz um webinar inteiro, quase inteiro, e descobri que ninguém estava me assistindo. Não estava chegando até as pessoas. Me dá um ok se vocês estão me vendo e ouvindo bem, por favor. Ouvindo e vendo muito bem. Obrigado, Tânia. Fundação Porta Aberta. Débora Carneiro, como vai, Débora? Tudo bem? Santa Casa de São Paulo. Depois você precisa contar essas novidades aí. Mudou de trabalho? Se é a Débora que eu estou pensando, a Débora que eu estou pensando. Débora Carneiro não deve ter muitas, não. Vendo e ouvindo bem. Vamos lá, então. Por favor, sigam à medida que as pessoas vão chegando. A gente convidou não só o grupo específico desse convite que fizemos este mês, né? Mas convidamos também os outros inscritos nos meses anteriores. Como eu disse, a gente está, desde fevereiro, fazendo um encontro destes mensal, aberto a todas as organizações interessadas, de forma muito despretensiosa, como vocês podem ver, uma conversa informal, com algumas dicas bem despretensiosas também, no sentido de ajudar as organizações a poderem desenvolver, se institucionalizar melhor, ter uma gestão melhor a partir de algumas dicas. Tanto pelo meu trabalho profissional anterior, né, são mais de 20, eu falo mais de 20, e eu fiz as contas, estamos chegando quase a 25 anos. Então, daqui a pouco vamos 25 anos trabalhando no setor, e muito mais especificamente com captação de recursos, e de uns 10 anos para cá, a partir da criação do Instituto Doar, num trabalho mais geral, mais amplo de gestão e transparência, com 2 filhotes que eu gosto muito, né, que é justamente o selo Doar, para quem não conhece, vou falar um pouco também disso no final, e o Prêmio Melhores, que acho que esse é mais conhecido, né, rapidamente se tornou conhecido, ajudou inclusive o selo Doar nisso e o próprio Instituto Doar. Bom, vamos chegando, já estamos em 17, 18 agora, por favor, então me digam que cidade que vocês são, o nome da organização também, melhor. Mais que nada, não tem nenhum objetivo prático isso, é mais que nada a gente se aproximando e vendo que tem gente aqui do Brasil inteiro, no caso até eu, fora também do Brasil. Sempre um prazer, eu gosto muito de fazer essa chamada aí. São Paulo, CEDEP, eu não sei de onde que a Luísa o CEDEP, Luciana, Balneário Camboriú,
CDEP Florianópolis, ela respondeu logo na sequência. Adriana Franca, em São Paulo, maravilha. Então, estamos aí, Santa Catarina, Itajaí e Balneário Camboriú, Florianópolis, interior de São Paulo também, Belo Horizonte, já chega também Belo Horizonte, maravilha. Eu adoro essa parte de ver a gente se esparramando pelo Brasil e podendo, né, graças à tecnologia, conseguir estar num cantinho juntos aqui e discutir. Bom, antes também de começar, nosso objetivo é aqui falar um pouco menos de 1 hora. Eu sei que cada um de nós tem funções aqui. O meu fuso é diferente, eu estou aqui são 1h36, daqui a pouco eu almoço. Já deveria ter almoçado, mas não deu tempo. Vocês estão começando o dia, então também não quero ocupar muito o dia de vocês, essa segunda-feira. E eu, então, fazer algumas instruções básicas de como é que a gente vai falar e qual que é a intenção aqui. Vocês usem e abusem do chat mesmo, escrevam tudo que vocês quiserem, perguntas que vocês quiserem fazer. Eu vou me organizar para que eu fale uma sequência de 5 a 10 minutos, paro, vejo que perguntas tem, que comentários tem, respondo as que eu consegui responder, enfim, volto para uma sequência de fala. Então, a gente vai fazer um pouco esse jogo 2, 3 vezes no decorrer da hora. E, ao final, eu vou pedir aos que se interessarem, eu vou acabar também explicando sobre o Selo do Ar, sobre o Instituto, dúvidas que possam surgir a respeito do selo, enfim, também fico bem disponível para isso. E, como toda vez que eu faço, a gente também tem sempre um presente, uma oferta, né, um carinho especial aí para os que ficarem até o final, que se interessarem justamente em fazer isso. Então, esse é o combinado, portanto, repito, fiquem à vontade com o chat, usem mesmo. Não vou responder imediatamente na hora que você escreve, mas eu vou responder no máximo em 10 minutos todas as perguntas e questões que tiverem aqui, tá bom? Outra coisa importante para dizer também é o seguinte, este é o 3º webinar do ano, e a gente vai ter todo ano, por muitos anos, esse é o nosso objetivo, mas é bem provável que já no próximo a gente emende um modelo que a gente se sente mais seguro de fazer agora, que é não ficar só eu falando aqui o tempo todo, contando as histórias, mas trazer algum convidado, fazer alguma pergunta específica, trabalhar, enfim, trazer talvez especialistas de determinados temas a partir das demandas que a gente sente. Então, esses 3... Hoje se encerra não, porque a gente já continua, mas essa trilogia, essa tentativa nos primeiros 3 fazer diretamente comigo, o fundador do Instituto, né, diretor, enfim. E nessa conversa informal para dar o tom também, né? A nossa proposta é desenvolver justamente essa conversa, essa tranquilidade de juntos a gente poder melhorar o terceiro setor brasileiro a partir do que cada um tem de melhor nesse aspecto, e a nossa contribuição é essa. E a gente acha que também pode expandir essa contribuição a partir de convidados, outras sugestões, temas que surjam, tá bom? Começamos então, quem mais veio daqui? Belo Horizonte, como eu falei, Porto Alegre também, o Márcio, maravilha, AMR, de Associação Mineira de Reabilitação, os mineiros sempre por aqui. E acho que é isso, vamos lá, né? Já estamos em 21 pessoas, as pessoas vão chegando, à medida que vão acordando aqui, eu já vou começar. Bom, o tema hoje, que é justamente a relação das empresas e como é que elas tomam decisões de doação, como é que o selo afeta nesse processo todo, eu vou fazer uma parte da minha fala justamente vinculada à ideia da minha própria experiência, para quem não me conhece, na captação de recursos, né? Ou seja, como eu disse, já faz quase 25 anos que eu trabalho com o setor, vai fazer mais que 25 anos. Estou fazendo as contas agora, eu já posso falar 25 anos, porque o ano que vem a BCR faz 25 anos. E eu comecei a trabalhar com o setor um pouco antes da BCR. A BCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, sou um dos fundadores, e ela está fazendo 25 anos, né? É a minha segunda filha, porque a minha filha tem 25 anos hoje, então nasceram mais ou menos juntas. Enfim, isso é um pouco para dizer, desculpa o ar nostálgico aqui, o olhar longe, mas para dizer que são muitos anos trabalhando com o setor e durante boa parte dele, muito vinculado à questão da captação de recursos. Foram 4 livros publicados sobre o tema, um inclusive no México, muitas aulas, muitas consultorias, enfim. E eu não tenho mais falado diretamente sobre captação, deixei de dar aulas, eu estou focando aulas agora só na América Latina mesmo, que acho que é um lugar onde precisa, enfim. Deixei de fazer consultorias também, a última que eu fiz foi ano passado. Mas o tema sempre surge porque uma das demandas concretas das organizações é como aliar esse processo, né?
E no final das contas, a gente, quando criou o Instituto, tinha muito a intenção de ampliar a cultura de doação, essa é a missão do Instituto, coisa que eu acho que a gente já cumpriu, no sentido de, não porque a gente resolveu o problema, mas porque a gente ajudou a ampliar, né? Então, se era para ajudar a ampliar, a gente ajudou a ampliar. E então o que acontece? O selo, nós consideramos, assim como o Prêmio Melhores ONGs, duas excelentes ferramentas para tomada de decisão por parte dos investidores ou doadores. Essa, na verdade, é a essência da existência do Instituto Doar, da existência de um Prêmio Melhores e de um selo Doar, né? Então, a essência é criar uma situação, uma vitrine, uma condição mais facilitada para que as organizações possam ser selecionadas a partir desse olhar que, no final das contas, vem de quem nos financia, né? Que são os doadores, investidores, doadores, enfim, patrocinadores. Então, esse é um fato que, por mais que eu não lide mais com captação de recursos no dia a dia, a gente acaba lidando muito forte nisso a partir do próprio selo do Prêmio Melhores, né? Aqui focando diretamente no selo. Muitas dos 52 critérios que a gente considera e estuda, né, para aprovar as organizações, tem a ver com captação de recursos diretamente. E hoje a gente vai falar especificamente sobre esse aspecto que é a relação, a tomada de decisão por parte das empresas. Seria mentira eu dizer aqui que todas as empresas brasileiras conhecem o selo Doar. Obviamente que não. É muito provável que nem todas as organizações brasileiras conheçam o selo Doar. Mas eu sei que em 10 anos de existência, boa parte das organizações já conhecem tanto o selo quanto o prêmio, mas estamos longe ainda de conhecer, de que as empresas comuns, grandes, pequenas, boa parte das grandes já conhece, mas que conheçam o selo. E tudo bem, a gente não tem aqui a pretensão nem de mentir quanto a isso, nem de correr em relação a isso. Isso vai se dar com o tempo. Por que eu acredito isso? Porque eu sim tenho certeza que todas as empresas conhecem o selo ISO 9000, por exemplo, o selo de qualidade que já tem aí mais de 30 anos. Eu sei que elas conhecem, talvez elas não tenham o selo, mas elas conhecem. Então, com isso, para mim, basta, neste primeiro momento. Saber que as empresas, qualquer tamanho dela, de qualquer lugar do mundo, conhecem um procedimento, uma forma de ser, de buscar certificação, de valorizar a certificação e saber que a certificação é um reconhecimento que facilita o processo de decisão. Você tem, então, tanto empresas que buscam o selo, o ISO 9000 ou qualquer outro. Eu estou dando esse exemplo, mas eu poderia dar vários, né? Existem certificação, madeira certificada, a certificação em relação enfim, vários temas, né? Qualidade, atendimento, segurança, né? Tem muitos modelos de certificação. Então, esse universo da certificação para as empresas é algo muito comum, tanto, como eu disse, para obterem o próprio certificado, tanto quanto para selecionarem fornecedores quanto a isso. Então, sei lá, uma IBM, ela tem lá seus próprios selos também específicos, selo de tecnologia, procedimentos como é que chama? De desenvolvimento de software, tem várias certificações específicas para empresas desse tipo, mas elas também podem se basear em certificações para definir mecanismos de segurança, desde segurança do próprio software, como contratação de uma empresa de segurança no prédio. Tem provavelmente algum selo de certificação para definir se uma empresa é melhor que a outra. Ela pode definir segurança para que os móveis sejam feitos com madeiras certificadas de reflorestamento XYZ. Então, esse mundo da certificação, muito comum para as empresas e seus fornecedores, né, que também são empresas, isso basta para que a gente consiga entender, e aí vamos nós aqui, vocês, organizações, e eu, nessa conversa hoje, entender como é que se dá o processo de decisão. Quando a gente fala de decisão para uma doação ou um patrocínio, o que está em jogo vamos deixar de lado um pouco o selo, né? O que está em jogo é um conjunto enorme de coisas. Mas, especificamente com doação, o que está em jogo é um sentimento de querer contribuir com a sociedade. Como é que isso pode ser feito? Quem é que está fazendo, né? E, geralmente, essa tomada de decisão é insegura. Isso eu estou falando por experiência própria, nesses anos e as centenas de empresas que eu visitei, equipes minhas e organizações que eu fiz consultoria. A gente acha que esse processo de decisão ele é, vamos dizer assim, fixo, né, sério, mas ele é absolutamente emocional. Quando ele não é emocional?
quando se toma a decisão de se fazer isso via editais. O edital é muito bom para a empresa que está patrocinando e muito ruim para nós que queremos concorrer a esse edital. O que eu quero dizer com isso? Se eu fosse o dono da IBM, estou dando exemplo IBM, podia ser qualquer outro, a melhor forma que eu veria de fazer uma decisão de qual ONG eu vou apoiar, qual associação eu vou apoiar, eu criaria um edital. Porque aí eu tento fazer aquela insegurança minha, se eu vou ajudar isso ou aquilo, eu transformo em processos quase que matemáticos, né? Mais concretos de decisão. Então, um formulário bem detalhado, quais são as ações, enfim, monto uma equipe para desenvolver essa seleção. Então, eu, como dono de uma empresa, ou executivo de uma empresa, eu me sinto em paz crio aqui um edital, e com isso eu tenho mais segurança de que dos 1.000 que se inscreveram, eu vou selecionar 10 que, com certeza, ou muito provavelmente, são os 10 melhores para um processo criterioso de seleção, tal e qual. Até aqui a gente concorda, né? Faz todo sentido. Porém, para nós, organizações, o edital não é uma boa. Por quê? Porque aquela coisa que talvez, se você conseguisse chegar diretamente no executivo, se houvesse uma afinidade, uma possibilidade de você combinar com ele, conversar, explicar quem você preferiria do que estar concorrendo a partir de um formulário frio, né? Totalmente sério, né? Enfim, com baixa emoção, né? Muito mais cheio de dados, você está concorrendo lá com outras 1.000 organizações. Então, eu falo sempre isso, que o edital, não estou dizendo que ele é ruim, eu estou dizendo que ele é bom para quem tem o edital. Para quem concorre, é um problema. Estou fazendo 1.000 organizações trabalharem horas e horas de trabalho para que se selecionem 10. Não é uma loteria diretamente, porque não é, mas é quase, ou seja, é uma concorrência, é uma chance pequena que te dá muito trabalho e, ok, foi bom para a empresa. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque não é que com isso eu estou dizendo que eu sou contra editais, eu sou contra as empresas. Não, eu estou dizendo que, repito, se eu fosse uma empresa, eu faria o mesmo, mas eu não sou uma empresa. Estou aqui do lado das organizações. Então, estando do lado das organizações, o que é a primeira coisa que a gente defende? Não participar dos editais? Participe, mas coloque na cabeça o quanto de tempo você se dedica a isso e o quanto de tempo você se dedica a buscar justamente potenciais empresas parceiras da sua causa. Aí você fala, pô, Marcelo, mas é difícil, né? É difícil. Mas mais difícil ainda é você viver somente participando de editais, porque é como se você então estivesse constantemente na casa lotérica toda semana e apostando, fazendo a sua fezinha de que algum deles vai vingar. Talvez vingue, mas talvez não. Ah, mas nossa organização é muito boa, e outras 100 das 1.000 também são. Então, é como o selo outra vez, né? A sua organização é muito boa, tem o selo, outras centenas também estão, mas pelo menos você cria um distanciamento, né? Um procedimento de melhoria. Não é uma garantia de sucesso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Mais uma vez, sendo muito transparente, muito sincero. Ah, então se você conseguir o selo, você vai conseguir todo o dinheiro do mundo? Obviamente que não. Se conseguir o selo, você vai ter vantagens para conseguir participar de editais? Obviamente que não. Você não tem nem vantagens para participar do Prêmio Melhores. Zero vantagens. Isso é importante deixar claro para justamente as organizações entenderem o que significa concretamente ter o selo. Não é uma maior velocidade para conseguir recursos ou um atalho para conseguir nada. Ao contrário, uma demonstração de empenho que as organizações reconhecem, quem tem um ISO 9000 trabalhou para isso, né? Então, quem tem um pseudónimo trabalhou para isso. Então, a organização, as empresas reconhecem isso, é um empenho, e outra é, de fato, uma capacidade, ele foi treinado, tem mais condições, mais procedimentos para conseguir. Agora, o que de fato resolve, o que de fato vale a pena? O empenho em bater na porta das empresas e falar com elas. Ah, mas aquela tem edital. Ok, então aquela provavelmente ela fechou a porta no varejo para lidar com as organizações no atacado. Tudo bem, existem outras que você pode ir. Nessa, lide com o atacado e vai fazer o processo no varejo. O que a gente recomenda para as organizações que têm tanto o prêmio Melhores, né, estão entre as 100 melhores deste ano, de outro ano, ou que tem o selo, enfim. O que a gente recomenda é isso, que justamente esse selo seja uma excelente vitrine, uma demonstração de que tem um selo de qualidade, como um ISO 9000. Muitas dessas organizações nossas com certificação enquadram, né, o certificado propriamente dito, colocam lá
na recepção da organização. Excelente ideia, a gente acha lindo, nos mandam fotos, a gente acha muito bacana, mas sabemos todos que isso é insuficiente, isso é só um pedaço da coisa. Para aqueles que vão lá, é legal ver que existe, né? Assim como quando você vai num médico, no consultório médico, ele coloca lá o diploma de que ele de fato é médico, ou tem uma especialização em algo. Então, isso é bacana para aquele momento que nós já fomos lá, né? Então, já fomos lá no médico, já vamos lá na organização. Excelente, vale a pena ter. Mas que mais podemos fazer justamente para, além de você colocar, né? Conseguir o selo tá lá. Já coloquei o selo no site, consegui o selo eu estou falando do selo porque, claro, aqui nos diz respeito, mas você pode colocar qualquer coisa que te reconheça como diferente, né? E aí é importante fazer uma distinção, mas eu vou falar daqui a pouco disso para não perder o raciocínio aqui do processo. Então, dentre esses processos de reconhecimento, né, o reconhecimento é bom, mas é insuficiente. O reconhecimento você usa para andar com ele por aí, no momento oportuno você se utilizar disso. As empresas, elas se interessam justamente por organizações que demonstram sua capacidade de articulação, de organização, de reconhecimento, né? Isso é óbvio. Acho que eu não estou falando nenhuma novidade quanto a isso. A questão é como que isso é bem trabalhado. E aí vem com a ideia que eu tive agora um minuto atrás, que ia fugir do padrão, mas agora eu consigo encaixar. Você deve ter visto, e talvez você mesmo ou mesma façam isso, que é no seu site colocar em destaque as empresas que te apoiam, né? Se não é o seu caso, talvez é de alguma organização que você conheça, mas você já consegue visualizar o site lá, e lá embaixo, no apoio da empresa tal e tal. Isso é uma faca de dois gumes, como se diz. Isso pode ser bom, como pode ser ruim. Pode ser bom, porque eu até entendo a organização que tem essa ideia, que é mostrar, olha como nós somos bons, porque o Banco Itaú nos apoia. É verdade. Isso é muito bom para mostrar que o Banco Itaú nos apoia. Isso é muito bom para, inclusive, sei lá, o McDonald's vai falar, nossa, o Banco Itaú apoia, talvez valha a pena apoiar. Então, faz sentido que, nesse caso, o logo de uma determinada empresa seja uma espécie de selo ou de certificação para mostrar que a gente é bom. Faz sentido isso. É importante que você... Não está errado. Onde está errado? Do meu ver, minha humilde opinião, não estou nem falando como Instituto do Ar agora, estou falando como ex-professor de captação de recursos. Onde eu acho que está errado esse raciocínio? Quando, ao dizermos que um Itaú te apoia, a maioria das outras pessoas e empresas vão dizer, ok, então eles estão bem porque o Itaú apoia. A dona Maria, que poderia dar R$ 20, vai deixar de dar, porque não é que ela vai tomar consciência, né? Então agora viu Itaú. Não, é inconsciente. Eu estou falando sobre processos de decisão inconscientes, que é mais neurociência que outra coisa que a gente também estuda, né? Então a dona Maria vai pensar, não vou dar porque tá bem, Itaú está apoiando eles lá, né? Sei lá, a loja do bairro que você conhece lá, que você compra sempre, vai deixar de apoiar porque assim, o Itaú apoia. Então, a decisão de qual é um bom selo para mostrar que é cuidadosa, que a gente tem que ter cautela quanto a isso. Uma empresa não é um selo, né? Uma empresa, ela é uma demonstração para você de que você conseguiu esse dinheiro, para empresas do mesmo patamar que você conseguiu esse dinheiro, e acabou. Para mais ninguém. O outro pode até achar legal que você conseguiu o dinheiro do Itaú, mas não vai significar que você também vai dar dinheiro, que a pessoa vai dar dinheiro, afinal o Itaú já está dando. Você entende esse raciocínio? Então, esse cuidado de onde e o que eu uso para definir o que é a minha reputação é um trabalho muito cuidadoso, é muito específico que a gente desenvolve, sugere, né? Trabalha, inclusive, nos próprios processos de certificação e na própria premiação do Melhores. Então, esse cuidado, essa forma de a gente dar atenção a isso, é sempre para perceber o seguinte: a decisão de tomar, a tomada de decisão, ou seja, olhar o outro como um potencial doador, um potencial patrocinador, eu tenho que fazer esse esforço de entender o que ele quer. Ele quer que a nossa organização seja séria. Beleza, então ok. A nossa é séria. Posso mostrar isso por textos, por fotos. Eu quero mostrar que a nossa... Ele quer organizações que sejam conhecidas.
Ah, beleza, posso montar matérias a respeito, posso mostrar, no caso, empresas que também apoiam e patrocinam com uma certa descrição, como que eu faço isso, beleza. Ah, eu quero mostrar que ela é segura, que eu não estou colocando dinheiro e esse dinheiro vai ser desviado. Ah, bom, se o Itaú colocou, eu acho que é difícil. Não, você tem um selo aqui, não, você trabalha não sei com quem. Então, esse olhar sobre os outros, ele te facilita de o que de fato eu preciso mostrar e como que eu posso mostrar. Quando, volto ao raciocínio das empresas, quando, e aí de novo neurociência, tá? Quando há 20 anos atrás, onde estava o auge do ISO 9000, ainda é, mas hoje menos, hoje é meio carne de vaca, hoje é meio que básico as empresas comuns terem ISO 9000. Mas há 20 anos atrás, isso era muito específico e era uma demonstração de sucesso, uma empresa se colocar e colocar em destaque, né, o seu ISO 9000. Por que as empresas faziam isso? Porque assim, olha, eu sou, aí olhando pelo viés ao contrário, eu sou uma empresa aqui de uma cidade do interior, da Paraíba, mas que a gente fabrica móveis de forma maravilhosa. Bom, se eu, que um cara que não me conhece, que eu estou num lugar que ele não viria, mas eu mostro que eu tenho os 9000, que eu utilizo madeira certificada, que eu tenho as empresas XYZ na Alemanha e na Suécia que compram de mim, está montada a minha demonstração de sucesso, como eu sou bom, agora eu tenho o processo de decisão para comprar. Então, pelo lado, né, nosso, de organizações, em relação às empresas, é o mesmo raciocínio. Qual que é o pacote de coisas que eu quero mostrar? E aí, gente, não se trata, então, como muitas organizações que a gente conhece fazem, de ficar na dinâmica da miséria, da esmola, por assim dizer, né? Da escassez, né? Do estamos precisando de, né? Esse jogo perverso é ruim para os dois lados, né? Para a sociedade brasileira como um todo, né? Mas também pelo lado eu estou vendo que vai acabar a bateria aqui do meu celular, preciso daqui a pouco achar o meu cabo, senão vou conseguir, eu ter que terminar logo. Mas, enfim, e o que é importante é demonstrar sucesso. Ainda que vai falar, mas como assim sucesso, Marcelo? Sucesso. As organizações precisam demonstrar sucesso na causa que resolvem defender. Elas não podem demonstrar que não funcionam, que estão devendo 3 meses de aluguel, que não atendem mais crianças porque a casa que tem é pequena. E fica um jogo, então, que nos faz isso, né? Costuma-se falar sempre pela dificuldade. O grande discurso, a grande narrativa das organizações está focada na dificuldade. Isso não é bom. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu estou falando. De novo, agora eu, como especialista em captação, deixando de lado um pouco o chapéu do Instituto Doar, né, do fundador. Não é bom. Eu, quando decidi justamente passar a trabalhar também para o Instituto Doar, criarmos o Instituto Doar, é para ajudar as organizações a criarem uma nova narrativa, porque essa narrativa ela é muito importante, a narrativa do sucesso. O que eu estou me referindo a sucesso? Dizer, nós temos uma causa, defendemos uma causa, essas crianças que estão aqui estão bem atendidas, fazemos o melhor por elas, elas vão se transformar em cidadãos incríveis. Só que a fala costuma ser, temos dificuldades, o mundo é complicado, precisamos atender mais gente. Esse discurso, ele pode ser utilizado um pouco numa dose certa, mas geralmente é utilizado numa dose adicional errada, onde, no final das contas, as pessoas ou não doam, ou doam por pena uma quantidade pequena, e não se agregam a isso. Por quê? Porque não se vinculam. Nenhum de nós, como ser humano, quer se vincular com projetos de fracasso. A gente quer se vincular com projetos de sucesso. Nós, organizações, devemos desenvolver uma mentalidade de sucesso, não estou aqui, não é discurso coach, é mentalidade de sucesso porque, de fato, a gente está nisso porque a gente acredita no sucesso, pelo menos destas 10 crianças que eu estou atendendo. Se eu não vou ter sucesso com essas 10 crianças, eu não preciso nem fazer o que eu estou fazendo. Então, essa ideia de sucesso é aí que a gente encontra relacionamentos com e potenciais doadores, e no caso das empresas, fortemente. Por isso elas criam editais. Elas fazem, bom, entre as 1000 que se inscreveram, quais são as 10 que me parecem as melhores? Essas, ok, é para essas que eu vou dar. Então eles não escolhem as 10 piores, as que não têm gestão, as que não têm estatuto, as que estão com salários atrasados. Não é isso que elas escolhem. Elas escolhem as melhores entre essas 100. Por isso, o fato, de novo, de a gente ter, então, ter aqui um selo que diz, olha, não precisa se preocupar, né? O selo é uma espécie de fast track de edital. Não preciso aqui, fast track no sentido de agilizar, né? Ao invés de você ter que analisar 1000, não precisa, nós já analisamos milhares. Estas são as que a gente considera, ou essas pelo prêmio, ou essas pelo selo.
né? Então, esse raciocínio, né, é muito importante você desenvolver. Não é do dia para a noite que você vai desenvolver, mas que pelo menos neste webinar fique para você a mensagem de que eu tenho que construir uma narrativa, né, de sucesso para que com isso eu chegue nas empresas e nas pessoas, né? Eu estou falando empresas porque é o nosso tema de hoje, mas nas pessoas é o mesmo raciocínio, com a diferença que a gente faz isso para quantidades maiores, né? Eu estou falando de milhares de indivíduos podendo doar alguns dinheiros pequenos, ou como que a gente chega em grandes empresas a partir de uma estratégia, né, de seleção, como é que a gente facilita a decisão, o processo de decisão para dessas empresas. Eu vou fazer aqui uma parada não, né? Vocês continuam aí, mas eu vou, enquanto vocês ficam, pensem em perguntas que vocês querem fazer, escrevam aí no chat, que eu vou no próximo minuto achar o meu cabo, que deve estar em algum lugar por aqui, que eu estou com medo de a gente perder o webinar no meio. Enquanto isso, eu vou deixar aqui também eu consigo deixar isso aqui no silêncio? Não, vocês vão ficar me vendo, vão ver a sala vazia. Escrevam essas perguntas que eu volto em 1 minuto enquanto eu procuro o cabo. Combinado assim? Quem sabe faz ao vivo, essa é a ideia, não é? Vamos lá. Deixou o cabo do meu computador com a bateria, estou no meio do webinar. Sucesso, achei. Estava na outra ponta da casa. Vamos lá, perguntas. Ninguém fez pergunta, gente? Eu estava com a mãozinha da FIP aqui do lado. Vamos lá, aproveitem agora. Espero que vocês estejam gostando, né? O silêncio, às vezes, quem cala consente, dizem. Mas eu sempre gosto de ter perguntas para sentir o aquecimento aqui. Vamos ver se estamos em paz. Ufa. Carregado. Vamos ver. Perguntas feitas aqui. Micaele. Não, nenhuma até agora. Aqui uma primeira. Bernadette. Vamos lá, Bernadette. Vamos lá. Normalmente as empresas fazem a doação e esperam uma contrapartida da organização. Qual a melhor forma de fazê-lo? Olha, Bernadette, na verdade é o inverso. Elas não fazem a doação e esperam uma contrapartida. Você já oferece para elas a contrapartida, que aí com isso elas tomam a decisão da doação. Então, a contrapartida não é uma coisa subjetiva, indefinida, né? Existe justamente um conjunto de situações de contrapartida que a gente tem que dar na hora da demonstração que a gente está solicitando o recurso. Então, esse processo, ele é só você imaginar, sempre faça comparativos com empresas e patrocínios para você entender. Se a gente tem, sei lá, Fórmula 1, aquele monte de logos no carro, no capacete, né? Ou seja, cada um daqueles logos, com seus tamanhos e lugares diferentes, tem uma contrapartida diferente, um preço diferente. Um logo maior num espaço mais nobre tem um preço, e um logo que quase não aparece, porque é no canto, no pescoço do cara, é bem menor. Em peças de teatro, mais fácil de entender ainda. Se eu coloco lá IBM apresenta Fernanda Montenegro, apoio Itaú, esse IBM apresenta é mais caro do que o apoio Itaú. O IBM apresenta provavelmente deve ser 50 ingressos que dá direito à peça de teatro, e o Itaú 110 ingressos. Estou chutando aqui números. Ou seja, a contrapartida ela é uma definição prévia que a gente apresenta justamente quando a gente solicita. É comum para as empresas lidar com contrapartidas. Para nós é novidade.
Para as empresas é comum, porque eles já lidam com isso normalmente, justamente nessas buscas de patrocínios que são feitas. Que tipo de contrapartida é feito? Sempre tem que pensar em dois ganchos. Um lado da visibilidade, ou seja, então a empresa ela quer se mostrar, ela quer ser vista apoiando aquilo, né? Então, isso não precisa ser isso existe uma lógica muito próxima da elegância de como fazer, né? Se você faz isso com logos gigantes em tudo quanto é canto, isso fica feio, fica piegas, né? De novo, aquele exemplo que eu falei daquelas grandes logos nos sites, né? Aquilo é bom por um lado e ruim por outro. Fica aquelas coisas gigantes, parece que está vendido para aquela, parece uma Fórmula 1, né? O que não é o caso, é uma ONG. Então, visibilidade eu tenho que mostrar com muita clareza e não de forma subjetiva também, onde estará o logo. Olha, vai estar no site, na página tal, tamanho 2x2, sei lá, quanto mais detalhe melhor. Vamos ter um banner que a cada evento que a gente realizar, esse banner vai estar colocado em tal lugar. Também vamos divulgar pelo próprio, sei lá, no nosso folheto, enfim, durante um ano. Tem prazo também, é muito importante definir prazo. Tem gente que coloca lá o logo por resto da vida. O Itaú apoiou há 10 anos atrás e continuam com o logo lá no site para mostrar força. Na verdade, está mostrando fraqueza, porque você se vendeu muito barato, né? Então, um lado é visibilidade e outro lado é pura sensibilidade ou subjetividade, que a gente tem que organizar bem, mas oferecer com muita clareza. Exemplo, eu falei no caso do teatro, né? Posso doar, a empresa que que patrocina por tanto tem direito a 50 entradas, mas aquela que coloca Itaú apresenta, que doou mais, além das 50 entradas, dá direito ao diretor de marketing, né, o que pagou o processo, estou inventando aqui, a levar uma pessoa e ir no camarim assistir e abraçar a Fernanda Montenegro. O outro não tem isso. Quanto vale isso? Não tem preço. É o subjetivo da coisa. Mas eu posso jogar objetivamente isso como contrapartida a ser oferecida. Claro, preciso combinar o jogo com a Fernanda Montenegro, né? Então, o que eu for prometer subjetivamente, que se cumpra. Mas a pessoa compra pelo subjetivo. Então, tem um lado que ele compra pela visibilidade, o pragmatismo da empresa, e tem outro lado que ele compra pelo subjetivo. Não é a empresa que vai ver a Fernanda Montenegro no camarim, é ele que assinou o cheque. Então, essas são duas frentes. Para isso, eu poderia falar horas, não cabe aqui, mas, enfim, eu tenho até um trabalho que eu fiz para a Beneficência Portuguesa uns anos atrás, que a gente fez justamente um painel de dezenas de contrapartidas diferentes de acordo com os volumes de dinheiro doados para o hospital. E ficou um trabalho muito bacana, porque tinha essa sequência, né, de trabalho aí. Enfim, acho que respondi a tua pergunta aí nesse sentido, Bernadette. Débora escreveu e desistiu? Terezinha, um garoto, escreveu e desistiu. O que é retratado? Nunca saiu isso para mim, não. Não sei se tem alguma questão, depois vocês me... Aqui não aparece para mim esse processo. Mensagem retratada. Não sei do que significa. ADFIP. Marcelo, como demonstrar... que ela já respondi, tá bom. Então tá bom, Débora. Como demonstrar a importância da doação da pessoa física, mesmo tendo como parceiros grandes organizações? Para que esses doadores não entendam que a organização não precisa de apoio? Então, boa pergunta. Realmente, para uma pessoa física, quando existe uma demonstração bem clara, bem detalhada da pessoa jurídica, isso inibe a doação. O que faz todo sentido, né? Se a outra está me pedindo lá R$10 para apoiar... Quer ver? Eu posso dar um exemplo concreto meu, assim, que vira e mexe acontece isso. No Teleton. O Teleton, por exemplo, eu já fiz essa queixa diretamente a eles anos atrás. Me chamaram uma vez para uma reunião de consultoria, enfim. E eu falei, vocês têm um defeito que vocês não percebem, mas que é isso. Quando estamos lá doando individualmente no decorrer do dia, para Teleton, telefone e tal, aí do meio para o final começa a surgir, Bradesco vem aqui doar R$1 milhão, McDonald's vem aqui doar não sei quanto, IBM... Quando vem aqueles 1 milhão, aqueles números gigantes, tudo bem que para a meta do ano, do dia e do ano, é importante, porque eles querem chegar a 20 milhões, beleza? Faz sentido, mas para o doador individual, ao contrário, né? Reduz a importância. Então, o que a gente tem que... Por isso que, primeiro, não acho que as empresas precisam estar em destaque num site, por exemplo, destaque na página, na home, não precisa. Elas não pedem isso. Elas, se quiserem divulgar bem o seu nome, elas vão se colocar na Fórmula 1.
com a Fernanda Montenegro, não é na ONG que tem baixa visibilidade o site que vai aparecer. Então, que conste em algum lugar faz sentido, mas não lá. Lá é o lugar que mais inibe doadores do que garante novos doadores, tá? Como que as pessoas se indivíduos... Aí seria outro webinar, né, para falar sobre indivíduos, mas uma pequena sugestão quanto a isso, ela justamente se funciona quando ela se sente parte da solução. Isso funciona mais ainda para indivíduos do que para empresas. Para empresas também, mas quando ela se sente parte da solução. Então vem com a gente fazer tal coisa. Vamos juntos apoiar a iniciativa XYZ. Essa narrativa é que funciona muito melhor. Então, é uma linguagem de igual para igual. Quando eu jogo uma empresa, como se eu jogasse uma pirâmide no meio, como se eu jogasse uma catedral na minha frente. É muito grande. Quando eu jogo uma conversa de olho no olho, pessoas para pessoas, nós juntos vamos resolver, vamos ter uma missão de resolver esse problema na nossa cidade ou com essas crianças. Isso funciona muito bem. Pega no emocional das pessoas. Ok? Maravilha. Vocês estão discretinhos aqui, né? 29 pessoas me ouvindo essa hora da manhã de segunda-feira. Tudo bem, não fizeram mais perguntas. Podemos ir fechando esse ciclo, então? Seguimos? Eu não pretendo falar muito mais agora sobre empresas. Claro que ainda tem que finalizar um processo, mas eu queria, na sequência, até porque a gente já está a 20 minutos de encerrar, como combinado, como que a gente pode seguir e vai casar com o que, pelo que eu estou vendo, a EDFIP queria falar, que é empresas menores. Vamos lá. Quando as empresas locais, parceiras, elas se sentem valorizadas em estar tendo destaque da divulgação como doadoras ao lado de grandes empresas nacionais, então, não é a sua função, você, a EDFIP, você, pessoa que está me perguntando isso, não é a sua função trazer valorização para as empresas pequenas em relação às grandes. Isso é a função delas. A sua questão é você organizar o seu tamanho, a sua estrutura da melhor forma que todas estejam satisfeitas, né? E não é que ela vai estar satisfeita... Se ela está satisfeita porque está junto com a empresa grande, ela não deveria estar te apoiando aí. Faria mais sentido que ela te apoiasse na feira do bairro, da cidade, entendeu? Ou seja, a tua função não é essa. Não é ajudar uma porque está junto da outra. Cada uma delas está te ajudando. Essa é a narrativa que você tem que criar. Então, não é que a quitanda da Maria, ao lado da IBM, ela se sente melhor. A quitanda da Maria tem que estar orgulhosa de ajudar você e a IBM tem que estar orgulhosa de ajudar você. O que você tem que fazer é contrapartidas diferentes, porque a quitanda da Maria não quer a mesma coisa que a IBM quer de você. Pegando de novo o exemplo da peça de teatro da Fernanda Montenegro, alguns vão saber que eu conto essa história há anos, são sempre as mesmas historinhas, é a peça de teatro da Fernanda Montenegro. Vamos pegar esse exemplo. IBM apoiou Apresenta, Itaú apoia, Churrascaria Estrela Azul. Imagina o logo, né? Imagina um anúncio de jornal, que nem se faz mais hoje ultimamente, mas um anúncio de jornal como os antigos, onde tem os apoios, né, daquela peça de teatro. Então, Churrascaria Estrela Azul, também lá o logo dela na peça da Fernanda Montenegro, e a cabeleireira Zuleika também lá na peça da Fernanda Montenegro. São 4 apoios de volumes diferentes, valores diferentes, e todos lá estão colocados. Antigamente se fazia isso, todos lá colocando com logos na mesma proporção, do mesmo tamanho. Cada um tem desejos diferentes. IBM Apresenta a Fernanda Montenegro, está no máximo, no auge do que ela gostaria. Tem grana, tem capacidade e queria ir no camarim da Fernanda Montenegro. Itaú, que apoia lá, não tem grana, tem até mais talvez que IBM, mas esse ano não conseguiu convencer o chefe para colocar mais dinheiro e sonha em, no ano seguinte, poder assistir a Fernanda Montenegro e o camarim. Então ela vai o ano que vem batalhar. Então estou querendo fazer um upgrade do Itaú para virar a IBM. O que a churrascaria quer, na realidade? Você acha que ela quer ter um logo ao lado do Itaú e da IBM, ou ela quer vender mais churrasco? Será que ela quer aparecer lá na frente, ou ela quer, de fato, aqueles clientes que foram lá naquela peça de teatro? Então, para a churrascaria Estrela Azul, o que de fato você tem que oferecer é num folhetinho, no dia da apresentação da Fernanda Montenegro, na peça, um folhetinho dizendo: e vocês, depois da peça, se quiserem, visitem a churrascaria Estrela Azul, a 2 quarteirões daqui, estarão abertos para receber vocês com um desconto de 10%. É isso que a churrascaria Estrela Azul quer, de fato.
ela pagou, financia comida para todo lá, ou seja, essa é a moeda de troca que eles têm, sei lá, e essa coisa que ele quer é levar cliente para lá. É muito diferente da imagem que o Itaú ou a IBM quer, entendeu? E a cabeleireira Zuleika que ela quer? Ela fez o cabelo da Fernanda Montenegro e o pessoal todo da produção, corta o cabelo deles uma vez por semana e tal. Ou seja, comparado com os 200 mil reais que a IBM deu, é incomparável. E ela não está afim de estar ao lado do logo da IBM. A Zuleika, o que ela quer? Ela também não quer cortar um monte de cabelo, porque senão não tem, nem é a hora. Mas a Zuleika, sabe o que ela quer? 4 ingressos para o churrasco não, para a peça de teatro da Fernanda Montenegro. Ela quer levar as sobrinhas lá. Então, veja, são contrapartidas, todos saíram felizes. Zuleika levou a sobrinha, churrascaria lotou de gente no dia que tem peça da Fernanda Montenegro. A Itaú está feliz naquele dinheiro e quer ganhar, quer dar mais ainda. E o outro assistiu, foi no camarim da Fernanda Montenegro. E percebam, cada um deu dinheiros diferentes, contrapartidas diferentes, e todo mundo saiu feliz. É um exercício mental de que fazer isso. Mas percebe que é muito diferente simplesmente dizer assim, ó, como você estava colocando aí, colocar o logo um do lado do outro, se eles vão se sentir felizes com isso. Não. Não vão querer. Não é só isso. Pode ser, mas é muito pouco. É muito mais interessante ver como é que todo mundo ganha. Todo mundo ganhar dá muito mais trabalho, mas dá para fazer todo mundo ganhar. Principalmente a gente ganhando, a gente organização. Ok? A DFIP, que já falamos várias vezes também. Terezinha, Marcelo, como fazer com que empresas valorizem os selos? Pois muitas não sabem o que significa esses selos, muitas empresas não têm a menor ideia do que sejam. É justamente o que eu te falei antes, né? E esse você me deu o gancho para falar aqui sobre o final desse nosso webinar. Quando a gente começou o Instituto D'Or há 10 anos, eu não vou fazer um discurso longo aqui, ele é curto, mas quando a gente começou, a intenção era, eu sonhava, eu achava que em 3 a 5 anos a gente conseguiria que as grandes empresas abraçassem a ideia do selo e obrigassem, entre aspas, as organizações a terem o selo. Isso era o que eu achava que ia acontecer, que a Petrobras, nos seus editais, ia dizer assim, olha, para começar a brincadeira no edital, vocês têm que ter o selo do ar. Isso era meu sonho, isso é o que eu achava. Passaram-se os anos, isso não aconteceu, eu já percebi isso logo, mas eu também entendi por quê. O processo que tem por trás disso, ele é muito mais demorado. Você tem que criar uma dinâmica de reconhecimento do próprio selo, que é como você está falando. Onde o selo é conhecido hoje? Entre as organizações. Onde ele era 3 anos atrás? Ninguém. Nem as próprias organizações reconheciam e sabiam da existência do selo. Sabe o que mais fez o selo crescer no setor? O Prêmio Melhores. A gente criou um outro prêmio, outra situação, um outro modelo de visibilidade que gerou visibilidade para o selo. Então, nós mesmos ficaram nesses 10 anos desenvolvendo mecanismos para, pelo menos no nosso setor, inicialmente, isso acontecer. A gente tem, como eu disse, vários projetos futuros, inclusive alguns começando esse segundo semestre, que são boas notícias que eu não posso adiantar aqui, até por compromisso contratual nesse sentido. Mas são muitas formas, vários jeitos que vão se constituindo a partir de uma coisa muito consistente, que são 10 anos numa maratona, né, que a gente chama, né, de organizações de uma crença nossa de que isso funciona. Essa maratona foi se consolidando nesses 10 anos. São centenas de organizações certificadas. O prêmio são milhares de organizações que se inscrevem. São outras iniciativas de selos que se apoiaram em nós e trabalham conosco. Ou seja, hoje em dia, o Instituto fomenta, a certificação é feita conosco, não é mais eles que fazem como era antes, né? Então, o que seriam concorrentes anteriormente, agora são parceiros e a gente que certifica as organizações parceiras deles. Várias empresas começam a nos buscar justamente para certificar as organizações que eles apoiam. Então, é uma maratona esse processo. Aí, respondendo muito objetivamente o que a Terezinha falou, como que você faz para que as empresas reconheçam, valorizem? Bom, eu me coloco da mesma forma como era em relação à ISO 9000, que eu lá atrás, eu trabalhava em multinacional antes, há 30 anos atrás, e era o auge disso, a gente fazia isso. Tinha empresas que sabiam o que era, tinha outras empresas que não sabiam. O que a gente falava para as empresas que não sabiam? Olha essas que fazem, né? Essas têm. Ah, mas eu não sei. É assim. O que eu fiz, o que a gente fez como fundadores da BCR, quando a gente defendia a importância da captação de recursos, sendo que ninguém falava sobre captação de recursos há 25 anos atrás? Com muita paciência, numa maratona que se iniciava, dizer, vocês precisam fazer. Ah, mas a gente não tem dinheiro para contratar um captador.
Vocês precisam de dinheiro, vocês não têm dinheiro justamente porque vocês não têm um captador, né? Então, é uma coisa que se organiza dessa forma. O que eu falo para as empresas ao redor que não tem o selo? Você pode falar, sabe ISO 9000? Já ouviu falar? É a mesma coisa para o terceiro setor. Sabe a certificação de madeira? É a mesma coisa para as ONGs, no nosso caso. Então, é um discurso onde todos se somam para isso. Eu adoraria dizer assim, Terezinha, tem a solução aqui para você, olha aqui um kit de informações, ou melhor ainda, todas as ONGs, todas as empresas a partir de junho deste ano conhecerão o selo. Não, é um processo de formiguinha, lento, que vai se ganhando destaque, vai se ganhando reconhecimento, né? Hoje em dia, eu não preciso mais explicar para as ONGs o que é o selo, mas ainda tenho que explicar para as empresas o que é o selo. Agora, para muitas empresas, eu já não preciso mais explicar o que é o prêmio. Ou seja, com os anos, essas coisas vão contribuindo ao ecossistema. Portanto, não tem solução a sua resposta, e ao mesmo tempo a solução é um trabalho que nós mesmos fazemos, né? Pouco a pouco, explicando esse processo. Às vezes também, o fato de eles dizerem isso não significa que eles não reconhecem o valor da sua organização. Eles estão só te dizendo, não conheço, não sei. Mas isso não tem nada a ver com o seu objetivo principal, que é você conseguir dinheiro. Você pode correr por outras, você pode mudar a fala e o discurso, né? Olha, isso aqui é como um ISO 9000. Você não conhece, tudo bem, mas ó, nosso trabalho é esse. Então, só isso também já, que não seja uma barreira. Não é. O selo não é para ser uma barreira, ao contrário, e é para ajudar. Mas se é para deixar alguma mensagem, é deixar essa pulga atrás da orelha dele. Ah, entendi, agora funciona melhor, enfim, funciona melhor na minha cabeça. Bom, dito isso, vamos lá. Terezinha respondeu. Temos aqui 9 minutos. Eu queria passar para vocês uma oferta que eu estou fazendo todo o encontro desse tipo, né? A gente falou bastante do selo e eu sempre tento privilegiar essas organizações que estão em busca, estão com certa dificuldade, ainda querendo saber como funciona, qual que é o processo. Eu peço, eu não sei se vocês chegaram já, conheceram o próprio site, né? Visitaram, baixaram os critérios, enfim. Eu espero que sim, conto com isso, mas se vocês não fizeram, é fundamental que vocês façam. Primeiro, por quê? Porque baixar os critérios para saber quais são os 52 critérios existentes não custa nada, né? É uma forma muito fácil de você chegar até a informação básica, né, do que é o selo, do que ele representa, e tira um pouco essa ideia, vou botar aqui o link do site para vocês entenderem do que eu estou falando, tira um pouco essa ideia da dificuldade, é complicado, o que eu faço, como faz, o que é. Muitas organizações, quando baixam os critérios, de cara ficam assustados, isso aqui é impossível, eu não vou conseguir, não dá, não é para nós, não é para mim. A gente pretende, né, justamente falar assim, tem um pouco mais de paciência, leia com calma, coloque um xizinho aí ao lado para ver se tem ou não tem, né? E você vai ver que provavelmente falta muito pouco para você atingir, talvez. E num prazo curto, isso você é bem provável que você consiga. Geralmente esse prazo curto para conseguir o selo, né, os 42 pontos mínimos que a gente 43 pontos mínimos que se exige dos 52, no prazo de um mês você consegue. Porque são coisas parecem trabalhadas, mas elas são simples. Exemplo, nós pedimos que a organização tenha um estatuto para ser baixado no próprio site. Ah, a gente não tem. Ok, você resolve isso numa tarde. Pega o estatuto, publica, você mesmo, ou alguém que publique para você, check, é um item a menos que você tem para resolver.